www.sacramento.com. Santo é o nome do Senhor, louvado seja o nome de Jesus, a graça e a paz do Senhor, em nome de Jesus. Esta é a manhã de domingo, uma manhã abençoada, aonde nós nos reunimos para glorificar, exaltar, bendizer e adorar ao Rei da Glória, ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, aquele que um dia virá nos buscar. Amém? E a Ele toda a glória. Então aplauda o Senhor, porque Ele é digno do seu louvor, da sua adoração, do seu aplauso, da sua submissão. Amém? O tema do nosso culto hoje é voltando para as promessas de Deus. Senhor, louvado seja engrandecido o teu nome, Pai, porque de tempo em tempo o Senhor nos dá instruções, faz com que nós lembremos, ó Deus, das tuas promessas, dos teus cuidados, dos teus poderosos feitos, e o Senhor, o teu Santo Espírito, nos modifica de dentro para fora, para andarmos na tua presença. Então, nesta manhã, nós te glorificamos e pedimos a tua presença entre nós, para que o teu Espírito venha nos instruir a toda a verdade, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém e amém, Jesus. Gênesis 26, de 1 a 3. Houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos, como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por este motivo, Isaque foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e orientou: não desças ao Egito, fica na terra que eu te indicar. Habita nesta terra, eu estarei contigo e te abençoarei, porque é a ti e a tua raça que darei todas estas terras, e manterei o juramento que fiz ao teu pai Abraão. Gerar foi o lugar que Isaque nasceu. Deus inesperadamente entra na sua história e lhe diz: não fuja, floresça onde você está plantado. Não corra dos problemas, enfrente-os, vença-os. Algumas vezes nós temos medo do problema, lamentamos muito e temos a tendência a sair da presença de Deus para percorrer o nosso próprio caminho. Mas a lição aqui na história é que aconteceu na vida de Isaque o que tinha acontecido na vida de Abraão, o pai dele. Veio um problema grave sobre a terra e houve fome sobre a terra. Então Isaque estava em Gerar e já estava querendo fugir para buscar ajuda em outro lugar, e o Senhor disse: fica na terra onde você está. É aí que eu vou te abençoar. Não vai buscar refúgio em outro lugar. Fica na minha presença. Quando nós somos atingidos por uma crise e estamos no meio de um deserto, e isso acontece em toda a terra hoje, somos tomados pela ansiedade e perguntamos: o que será o meu futuro? Como conseguirei sobreviver quando todos estão fracassando? Como poderei suportar o desânimo? E essa é a época que eu mais ouço: estou desanimado. O que será da minha família? Como será o futuro dos meus filhos? Como poderei ser próspero vivendo em um deserto? E se eu perder o emprego? Onde os meus filhos vão estudar?
E se eu ficar doente? Se eu não puder pagar o plano de saúde? E não são essas os pontos de interrogações que brotam nos nossos corações? Como será? Como será? No coração de Isaac não foi diferente. Porém, Deus acalma o coração de Isaac, dizendo-lhe: calma, eu estou com você. Calma, eu tomo conta da sua descendência. Calma, seu futuro está nas minhas mãos. Calma, farei de você e da sua descendência uma bênção para o mundo. E não é diferente aqui entre nós. Com a igreja de Jesus, ele diz: calma, eu estou com você, igreja minha. Calma, eu tomo conta da sua descendência. Calma, o seu futuro está nas minhas mãos. Então, por que a ansiedade que às vezes bate no coração de muitos e na mente? Eu tenho que conseguir, se eu não conseguir, como que será? Calma, calma. Deus está cuidando de cada situação. Tudo que acontece nos nossos dias é com a permissão de Deus. Se a natureza se levanta e sai devastando tudo, é com a permissão dele. Se há um vírus sobre a terra, é com a permissão dele. Mas calma, calma aí. Se você anda com a presença de Jesus, você está guardado de tudo isso. Você não será envergonhado. Ele diz isso para a sua igreja. Ele diz: creia, tu não serás envergonhada. E diante de tantas inquietações, tantas perguntas perturbadoras e tantos exemplos de fracasso à sua volta, somente a voz e as promessas de Deus podia trazer alento para Isaac. Parece que todas as vozes da terra anunciavam a falência dos sonhos, e é isso que acontece nos nossos dias. Todas as vozes da terra anunciam a falência dos nossos sonhos, a falência das nossas vidas. É só ligar a televisão e a internet. Você vai ver lá, vai ouvir anunciando a falência dos teus sonhos. Isaac precisava alimentar-se das promessas de Deus. Precisava beber o leite genuíno da verdade que jorra dos mananciais de Deus. É isso que nós fazemos quando nos reunimos. Nós bebemos esse leite genuíno da verdade dos mananciais de Deus, para permanecer em pé, para nos fortalecer, para dar bom ânimo, para nutrir a nossa fé. Com Isaac foi assim. E quais foram as promessas que, como ribeiros, regaram a alma desse peregrino Isaac sobre a terra? Quais foram? Somente uma presença consoladora. Deus diz a Isaac: fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo. Nossa, mas aqui é horrível. Que vontade que eu tenho de me mudar. Nossa, que vontade que eu tenho de viver em outro canto. Aqui é horrível, aqui é um deserto. Mas Deus fala assim: habita aí, eu serei contigo. Quando a crise bate à porta da nossa vida, a primeira coisa que perdemos é a primeira. Na crise, a primeira coisa que perdemos é a consciência da presença de Deus.
Começa a entrar ansiedade, nervosismo, lamentações dos muros de Jeremias. Começa a reclamação. Eu sou a coitada, porque que me perseguem? Meu Deus, por que isso acontece comigo? O negócio é assim, tem dinheiro resolve tudo. A presença de Deus resolve tudo. Porque Ele é o próprio é Ele que vai vir com a provisão do dinheiro para te tirar da crise. É Ele que vem com a ajuda, a presença dEle andando com você. Sabe quando você está andando dentro de casa e está naquele clima de oração, de adoração, de louvor, e você sente que tem alguém perto de você, atrás de você, na tua frente. Você não vê, mas você sente. É a presença do Senhor. É a presença do Senhor. Quando somos encurralados por circunstâncias adversas, tendemos a achar que Deus nos desamparou. Eu já ouvi isso várias vezes. Deus não quer nada comigo, Ele me desamparou. Por isso, a primeira palavra de encorajamento que Deus dá a Isaac é a garantia da sua presença com ele. Quer ver? Próximo. A promessa é sustentada mediante a obediência quando nos dispomos a andar segundo a direção de Deus. Ele caminha conosco. Próximo. Quando Deus está ao nosso lado, somos invencíveis. Quando Deus se agrada de nós, podemos alcançar grandes conquistas. Moisés entendeu essa verdade e disse que, se Deus não fosse com ele, sua liderança estava fadada ao fracasso. A desobediência do povo de Israel afastou a presença de Deus do arraial. Pela desobediência de Sansão, o Espírito de Deus afastou-se dele. Ele se envaideceu. Ele achou que as forças dele nunca seriam minadas e ele perdeu a presença do Senhor por conta da sua vaidade, do teu pecado na carne, por cochear entre dois pensamentos. Porque Saul transgrediu os mandamentos de Deus, o Senhor o deixou. Na verdade, a malignidade do pecado se deve ao fato de que ele nos separa de Deus. O pecado nos separa de Deus. O Senhor é luz. Aquele que diz ter comunhão com Ele e anda em trevas, está mentindo. Então pense aí no seu lugar, na tua vida, no teu dia a dia, o que você anda praticando, se glorifica a Deus ou glorifica a tua carne, ou se tem laços com o reino ou laços com o império da morte. Pensa no seu lugar, o que você anda fazendo. Medite. Faça uma reflexão do que você anda fazendo. Se o que você faz agrada a você, a sua vida do cotidiano, ou a sua vida está ligada diretamente com o reino, diretamente com a presença de Deus. Se não estiver, irmão, corra para endireitar isso. Para na hora que você clamar, opa, Deus me socorreu. Quando Israel prevaricou contra o Senhor, a glória de Deus deixou o santuário. Depois disso que deixou o santuário, deixou a cidade de Jerusalém. Então o povo caiu nas mãos de Babilônia.
Olha o perigo de não andarmos na presença de Deus. É a presença de Deus que nos dá a vitória. É a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite que inibem e neutralizam o poder do adversário contra nós. Pensa, ele pode vir em qualquer momento, de dia ou de noite, mas a nuvem de Deus durante o dia nos guarda, neutraliza, e a coluna de fogo à noite inibe a ação do adversário contra nós. Porém, andemos na presença do Senhor. Israel caiu nas mãos dos filisteus. 30.000 homens foram passados ao fio da espada, porque a glória de Israel, a presença de Deus, se apartara do povo. Amados, isso é muito grave. Quando dentro de uma igreja a presença do Deus vivo não está mais lá, e quando você vê muitas pessoas caindo ao fio da espada, morrendo, 1, 2, toda semana, o candeeiro foi tirado, a presença de Deus foi retirada. Andemos na presença de Deus. Amém? Paulo, o grande intérprete do cristianismo, entendeu essa verdade, essa grande e importante verdade, quando perguntou, Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós, se Deus é por nós, quer dizer que nós temos a presença dele. Quem será contra nós? Quem? Ao contrário, é profundamente trágico. Pense só, se Deus for contra nós, quem será por nós? Vê o contrário disso. Se Deus não for por nós, quem será por nós? Se Deus não estiver conosco, só nos resta sofrer a amarga derrota. Foi isso que Deus disse a Josué, quando o povo prevaricou, quebrando a sua aliança, depois da fatídica derrota em Ai. O Senhor disse que não seria com o povo enquanto houvesse no meio deles coisas contaminadas. O segredo da vitória na crise é peregrinar na terra, no meio da dificuldade, em obediência a Deus. Andar sob a direção do céu é caminhar seguro. Não, peraí, mas eu posso dar um jeitinho aqui. Nossa, eu vou lá falar umas palavras bonitas, acentuadas, para tecer seda para aquele cidadão, para ele me favorecer. Para. Melhor parar com isso. Andar sob a direção do céu é caminhar seguro. Estar no centro da vontade de Deus é triunfar nas horas de incerteza. Quando você está no centro da vontade de Deus, você triunfa na hora das incertezas, porque você não sabe o que fazer, mas você está na presença dele e ele te guia a toda a verdade. Ele te dá a vitória naquele assunto. O lugar mais seguro para se estar, ainda que em perigo, é no centro da vontade de Deus. O lugar mais seguro fora do centro da vontade de Deus é terreno escorregadio. Quando o Senhor caminha conosco, sempre chegamos ao porto desejado. Quando temos consciência da presença de Deus conosco, passamos pelas águas, pelos rios e até pelo fogo
sem nos intimidar. Você persevere em oração, porque vai alcançar. Todos nós aqui temos a experiência disso, perseverança na oração. E a presença de Deus manifesta na tua vida a vitória que nós precisamos. O que dava confiança para o rei Davi? O que dava confiança para Davi passar pelo vale da sombra da morte? Ele disse assim: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Era a certeza que ele tinha da presença de Deus com ele. Então qual é o vale que você está passando? Qual é? Se Deus é por você, o vale de terror, o vale da morte, não poderá ter sucesso algum, porque Deus está com você. Quando vivemos em obediência, mesmo na fornalha ardente das provações mais amargas, contamos com a presença do Senhor caminhando conosco. Quer ver um grande elemento de encorajamento? Foi quando Jesus enviou os seus discípulos. O grande elemento encorajador que Jesus deu aos seus discípulos para que fossem até os confins da terra, pregando o evangelho, era o quê? A presença que estaria sempre com eles todos os dias. Então ele falou assim: olha, basta a minha presença. Então quando você lê isso, você não presta muita atenção de que ele está dizendo: vai, tenha coragem, prega o evangelho, olha, não tenha medo, eu estarei com você todos os dias. Então ele está dizendo: basta que eu esteja do teu lado, basta que eu esteja com você, que você vai vencer. Então coragem, não vá para o outro canto, não pense em sair da terra onde Deus te colocou para enfrentar os problemas. Não saia, permaneça, fique firme, aguarde, espere. Ele está do teu lado, e é Ele quem abre portas. E que portas que Ele pode abrir? Quando não tem nenhuma, Ele vai lá e constrói uma. Ó, está aberta. Amém? Glória a Deus. Aí você fala: nossa, que porta! Que porta? Está tudo fechado. Tem uma parede aqui na minha frente. O Todo-Poderoso vai lá e desenha uma portinha e passa meu filho em perfeita vitória, glorificando o meu nome, porque foi eu que abri essa porta. Para você e para mim é impossível, mas para Deus tudo é possível. Amém? O Senhor conhece a nossa carência de companhia, e muitas vezes na carência da nossa, de não ter companhia, na carência da solidão, na carência de estar sozinho, nós apelamos para o mundo. Aí o mundo vem apresentar um negócio bonito pra gente. Aí fala assim: nossa, minha carne gostou. O mundo seduz. É o canto da serpente. Ele te seduz. E você diz: mas não tem nada a ver, né? Se eu fizer isso, né? Tem nada a ver. É só um negócio porque eu me sinto muito sozinho, então eu preciso estar lá. Qual é o problema? Porque todos fazem. Amados, se você for atraído pelo canto da serpente e for seduzido para satisfazer a tua carne, que a Bíblia diz que é inimiga de Deus, ora, se é inimiga de Deus, ela não tem que ficar feliz.
E é por isso que o nosso ministério é um ministério de quê? Do Espírito Santo. Porque se você tiver no Espírito, você vai dizer para a tua carne ordinária: quer se satisfazer no quê? Tu é inimiga do meu rei, tu é inimiga do meu redentor, tu é inimiga do meu Senhor, tu é inimiga do meu amigo de todas as horas, e eu não vou satisfazer os desejos que você quer que eu faça. E daí você sai o quê? Triunfantemente dessa situação, e aí você sente a presença do Senhor, sabe? Aconchegando a tua mente, a tua alma, o teu ser, a presença dele. Quantos têm perdido a presença do Senhor? Quantos já não têm mais os seus talentos? Quantos não veem mais, não têm mais visões? Quantos? Quantos não têm mais força para orar? Quantos não sentem mais aquela presença doce? Quantos? Quantos não sentem mais o carinho do Senhor na sua vida? Quantos não têm mais experiência alguma para contar? Quantos? Quantos entre nós? Vamos refletir isso. Porque se o que você faz hoje não está glorificando a Deus, não tem parte com o reino, porque a nossa vida de cristão, que somos a imagem e semelhança dele, tudo em nossa vida, tudo tem que estar ligado com o reino. Se não está ligado com o reino, esquece. Você pode ser dizimista, você pode ser ofertante, nada vai acontecer. Porque você apelou para o outro lado. Jesus é o nosso amigo de caminhada. E que Ele, somente Ele não nos deixa sozinho. Quando achamos que perdemos as pegadas do Senhor na estrada da vida, Ele nesse momento está nos carregando no colo. Lembra? Pegadas na areia? A presença de Deus é refúgio. Ela traz consolo. A presença dele traz consolo. Quando ele está conosco, saltamos muralhas, vencemos gigantes, desafiamos o perigo, conquistamos fortalezas, arrombamos as portas do inferno e drapejamos a bandeira da vitória. Amém? Quando temos consciência de que o Senhor está conosco, somos encorajados a semear no deserto. Eu vou permanecer aqui, porque esse deserto vai jorrar águas saudáveis para a minha vida, porque a presença do Senhor é real na minha vida. Quando a bênção do Senhor está sobre nós, o deserto da morte torna-se cenário de vida. A crise acaba e podemos prosperar no deserto. Nós temos uma bênção especial. O deserto é um problema para nós. É um grande problema. Ninguém gosta de ficar no deserto. Mas não é para Deus. Não é problema para Deus. A crise pode desestabilizar os governos da terra, mas não destabiliza o trono de Deus. Então, se você tem a presença de Deus com você, como que a crise pode mexer lá na tua vida? Deixar você sem saber o que pensar, perder a consciência da presença de Deus. Porque a crise não afeta o trono do Senhor. O deserto pode ser o palco da prosperidade, porque Deus transforma desertos em pomares. Ele faz arrebentar rios no ermo,
faz brotar a água da rocha e também faz o deserto florescer. E é por isso que até no deserto você pode estender uma mão amiga. Nos dias de hoje, todos se escondem e fecham as portas, mas nós não. Ele converte os nossos vales áridos em mananciais e as nossas tragédias em degraus para subirmos às alturas mais elevadas. A bênção prometida a Isaac não foi algo vago, difuso, inverificável. Podia ser medida, calculada. Primeiro, Deus prometeu a ele, a sua descendência, a posse de todas aquelas terras. Isaac deixaria de ser um peregrino para ser o donatário. Olha, ele era peregrino naquela terra, mas depois ele foi ser o quê? Dono, e que ainda dividiu. Deus empenhou a sua palavra em cumprimento à aliança feita com Abraão, seu pai. Preste atenção nisso. Deus empenhou a palavra dele em cumprimento à aliança feita com Abraão, seu pai. Deus é fiel para cumprir o que promete. Nenhuma de suas palavras cai por terra. Aquela terra, mais tarde, precisou ser conquistada, palmo a palmo. Gigantes tiveram de ser desalojados. A terra prometida a Isaac é um símbolo da Canaã celestial. Também nós temos a promessa de uma terra que mana leite e mel. Também nós temos essa promessa. Essa terra nos foi dada, mas precisamos conquistá-la. A vida eterna é nossa herança, mas precisamos tomar posse dela. Todo dia. Paulo diz o quê? Trabalhai a vossa salvação. Quer dizer que eu sou salvo, sempre salvo. Tá, mas Paulo diz, trabalhe a tua salvação, porque o reino de Deus é tomado por esforço, a força, renúncia. Renúncia. Se o que te agrada a tua carne, você foi seduzido por isso, abandone, rápido, essa é a hora. Abandone, porque se não está em linha com a palavra de Deus, não está dentro do reino de Deus, não glorifica a Deus, lança fora, porque mais tarde você verá os frutos das tuas ações, porque Ele mesmo vai te abençoar em tudo. Aliás, em tudo somos abençoados. Depois Deus prometeu a Isaac multiplicar sua descendência. Isaac casou-se aos 40 anos de idade. Sua mulher passou 20 anos sem poder ter filhos. Rebeca era estéril. Isaac orou por ela todo esse tempo. Quando Rebeca concebeu, havia 2 nações no seu ventre. Esaú foi o pai dos edomitas e Jacó o pai dos israelitas. De Jacó surgiram as 12 tribos que formaram a nação de Israel. Da tribo de Judá veio o Messias, o Salvador do mundo. Deus prometeu a Isaac que, em sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas em Jesus. Em Jesus. Os filhos de Israel foram os instrumentos que Deus levantou para trazer ao mundo a revelação especial de Deus. Qual é a revelação especial de Deus? Jesus. A eles foram confiados os oráculos divinos. Eles deveriam ser luz para as nações. O mundo deveria conhecer o Deus vivo através dos filhos de Israel.
Todas as nações da terra foram aspergidas pela bendita influência da semente de Isaque. Na nossa casa, na nossa família, tem que ter essa influência de uma semente bendita. Ah, mas eu já criei meus filhos, e daí? Tem os netos, tem os bisnetos, tem que deixar alguma coisa para nossa descendência. E que coisa é essa? É a tua fé, a certeza de quem você crê, é a tua posição quando você anda com Deus. Eles vão dizer: a minha avó andava com Deus, minha mãe andava com Deus. Então minha bisavó, eu tive notícia que ela andava com Deus. E isso não tem preço. A igreja é abençoada para ser portadora de bênção. E a bênção não pode ser retida. Nós somos apenas receptáculos da bênção, mas canais. Não somos o mar morto. Nós não somos o mar morto. Nós somos um rio Jordão. Então, Rio Jordão faz o quê? Batiza. Rio Jordão faz o quê? Nova vida. Quem guarda as bênçãos só para si, torna-se insalubre como águas mortas. Amados, nós precisamos ser diferentes. Precisamos ser transformados de dentro para fora, nascer de novo todos os dias, nos desviar dos encantos do mundo, da feitiçaria, do canto da serpente, que nos atrai a viver uma vida como os filhos de Caim, e perdemos a presença de Deus. Devemos ter um compromisso de fidelidade. Então aí no seu lugar, pense, reflita os caminhos que você está tomando, se não são os caminhos dos filhos de Caim, se não são caminhos de sedução, nossa, que não tem nada a ver com o reino, porque se você é a imagem, a semelhança de Cristo, você tem que andar como um santo e não como um filho de Caim. Isaque foi abençoado em virtude da obediência do seu pai. Então, quando você é obediente, a fidelidade de Deus alcança os teus filhos, alcança os teus netos, por causa da tua fidelidade. Aí você fala assim: vou me renunciar, eu quero fazer isso, eu gosto muito daquela situação, quero estar lá, porém, por amor a Deus, fidelidade a Ele, e por amor aos meus filhos, por amor aos meus netos, eu me renuncio a uma vida de retidão e de santidade. Isaque foi abençoado em virtude da obediência do seu pai Abraão. Abraão andou com Deus em fidelidade, e sua descendência, que triste você pensar que vai sair dessa vida e deixar o seu filho sem as bênçãos que você semeou, teria que ter semeado durante a sua vida. Então, por amor a Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Ele colheu os frutos benditos dessa relação de Deus com Abraão. Então, qual é a nossa relação com Deus? Para que os nossos descendentes sejam alcançados mais tarde. Porque o que aconteceu com Isaque foi o mesmo que aconteceu com Abraão, se repetiu. Uma grande crise lá com Abraão, e Abraão se manteve fiel. A mesma crise se repetiu.
A mesma crise na vida de Isaac, mas Deus era com ele. Sabe por quê? Deus teve um relacionamento íntimo com Abraão e falou: por amor ao teu pai, as minhas bênçãos estão sobre você. Então, não saia da terra que eu te coloquei. Frutifica ali. O teu futuro está nas minhas mãos. O teu filho, os teus netos, seus bisnetos. Tu verás a minha glória na tua descendência. Porque você anda comigo. Então, o que é ruim que está na tua vida? Reflita: vou tirar rapidamente. Por amor a você, ele abençoa seu filho, sua descendência. Ele tem zelo pelo cumprimento de suas palavras. Ele prometeu a Abraão, ele prometeu a Isaac. A mesma crise que eles passaram lá, fome na terra, é o que nós passamos hoje quando ligamos a terra. Fome não sei aonde, crise não sei aonde, guerra não sei aonde. Ah, temos que fazer um mutirão para levar comida para não sei quem, água potável, não é isso? É a mesma coisa. Andar com Deus é o maior investimento que podemos fazer na vida. Mas e os meus amigos? Os seus amigos, se ele não for com você, ele é contra você, então deixa ele para lá. Meus amigos vão falar que eu sou careta, que eu não bebo mais uma cervejinha, que eu agora não vou mais para os pagodes, que eu não danço mais. E aí? Deixa eles para lá, amados. Deixa eles quietos lá. Segue o teu caminho com Deus, porque é o maior investimento que você pode fazer na tua vida hoje. Não há projeção para o futuro mais compensador do que ser fiel a Deus hoje. Não há herança mais bendita a deixar para os filhos do que andar com Deus. Então, se vierem com alguma impossibilidade para você, nossa, está anunciando na empresa onde eu trabalho que eu vou ser mandado embora. Ó, tem gente aqui que tem experiência disso. Vai falar assim: meu nome já estava lá escritinho para ser mandado embora. De repente, o quadro mudou. Foi todo mundo mandado embora por causa da crise. Porém, eu permaneci. Ué, por quê? Mas meu nome estava lá. Eu permaneci. 2 vezes a irmã experimentou esse mover sobrenatural ali. Outra, 2 vezes também. 2 vezes o nomezinho lá, ó, para ser lançada fora. Aí veio Deus, com a sua presença magnífica e poderosa, e falou: os planos são de vocês, mas os meus são muito diferentes. Prefira andar na presença de Deus. Não crie pensamentos derrotistas, nem achando que ele... Se você perder a consciência que você perdeu a presença de Deus, volte. E ó, comece a ler, se prostre diante dele. Não arrume outros meios. Não há projeção para o futuro mais compensador do que ser fiel a Deus hoje. Não há herança mais bendita a deixar para os filhos do que andar com Deus. Os céus foram obsequiosos, ou seja, tiveram excesso de atenção com a vida de Isaac, por amor da fidelidade e obediência do seu pai. Olha que coisa maravilhosa. Os céus tiveram uma atenção tremenda na vida de Isaac, na hora do vamos ver, na hora da crise. Por quê?
por causa da fidelidade e obediência do pai de Isaac, estava lá guardadinho, lá no memorial de Deus, aguardando aquele momento. Amém? E isso é um privilégio para nossas vidas. Isaac recebe promessas tremendas de prosperidade e influência espiritual no mundo inteiro, em virtude da maneira como seu pai levou Deus a sério. Então, quando algum filho diz, também não é bem assim, né, mamãe? Você fala, é assim sim. É desse modo. Renuncia a você mesmo e tu verás a glória de Deus na tua vida. Semeie na tua vida e na vida dos teus filhos. A bênção do céu fluía sobre ele porque o passado de seu pai havia andado com Deus. Deus não esquece. Está no memorial. Ele estava colhendo os frutos da semeadura do seu pai. Isaac pode enfrentar o deserto da crise porque, ao olhar para o passado, via o exemplo de seu pai, e ao olhar para o céu, via a fidelidade de Deus. Ser exemplo para a nossa família, e especialmente os filhos, é muito importante. Deixa eu lhe dizer agora algo. Segura aí no seu lugar um pouquinho. E não durma, hein? Preste atenção. Existem várias coisas no mundo que nos encanta, nos seduz. E porque nos seduz, achamos que não tem problema, que não é pecado, que não tem nada a ver. E nós investimos dinheiro naquilo muitas vezes, porque nós fomos seduzidos por isso. Vamos ver Atos 19, 18 ao 19. Muitos dos que creram, assim que chegavam, começavam a confessar e a declarar em público suas más obras praticadas. Da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo, reunindo seus livros de magia, os queimaram diante de toda a comunidade reunida. Calculados seus preços, chegou-se a estimativa de que o valor total equivalia a 50 mil moedas de prata. Deixa eu te dizer algo. Não importa o que você tenha gastado, que não glorifique a Deus. Esses homens pegaram os montões de livros deles ao se converterem, que era um valor que nós não sabemos calcular, e lançaram no fogo e jogaram fora. Mas essa é a hora. Eu creio que Deus está falando com a igreja. O que você tiver investido e que não glorifica a Deus, não traz a presença dele para junto de si, não tem parte com o reino, mesmo que você tenha investido. Lança fora. Desista, para que lá na frente você não tenha um prejuízo maior. Aliás, o maior prejuízo que você pode ter nessa vida é ficar sem a presença de Deus. Ele é por você, Ele caminha com você, Ele te toma pela mão direita, Ele já deu prova do seu amor, do seu cuidado, dos seus milagres, da sua provisão na sua vida. Então, se há alguma coisa na sua vida a endireitar, essa é a hora. Deus não decepciona ninguém, Deus não abandona ninguém, só que Ele é santo, e Ele só vai andar do seu lado diante da sua fidelidade, da tua vida de obediência, a tua vida de santidade. Amém? Curve a tua cabeça. Senhor, nós te glorificamos, Senhor. E nesta manhã, ó Deus,
nós vamos fazer uma aliança de compromisso para que sejamos fiéis, andemos dignamente como filhos, herdeiros, co-herdeiros de Cristo, para alcançarmos a promessa. Andar com Jesus, com a presença dele, Senhor. Ensina-nos a cada amanhecer, a cada noite, Pai, a cada manhã que se levanta, a cada tarde, ó Deus, ensina-nos a tua palavra, ensina os teus preceitos, Senhor, para que possamos alcançar, Pai, a vida eterna e assim glorificar o teu nome com o nosso modo de viver aqui na terra, Senhor. Aguardamos o nosso Deus para nos buscar, para nos acolher, e em breve estaremos de volta para casa, no nome santo de Jesus, Senhor. Esta semana, Deus, seja uma semana de reflexão em tudo, que a tua presença é real conosco. Que esta semana seja uma semana de reflexão da nossa obediência, da nossa caminhada contigo, sabendo que tu tens as tuas mãos sobre nós, estamos guardados durante o dia pela nuvem, durante a noite pelo fogo, e nenhum mal nos acontecerá, praga alguma chegará à nossa tenda, porque tu estás conosco. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que viverá as promessas de Cristo, diga amém, amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus, santo, santo. Jamendo.com Jamendo.com